Aliás, quanta referência a Game of Thrones, né? Nossa, e falando das referências, né? Falando das referências, cara, Game of Thrones, Seoff achou várias, eu também concordo plenamente com o que ele achou, mas eu acho que uma das primeiras referências que eu tive, assim, que começou, eu falei, caraca, Senhor dos Anéis, as duas torres. Tem muita referência aos Anéis. Tem. Tem muita referência, muita coisa da cultura pop. É, Muita coisa. você começando o jogo, você nem foi apresentado ao personagem. Já rola a cena lá da treta, né? Que tem até a música já no YouTube lá, que é maravilhosa. Né? Depois falar um pouquinho da trilha sonora também, mas, cara, a treta do Ifrit com a Fênix, né? É o começo do jogo, cara. Primeiro 10, 5 minutos do jogo, você já tá lá nessa treta. E, cara, sensacional, cara. Sensacional mesmo. E aí, e a referência é justamente aquela luta do Senhor dos Anéis e as Duas Torres, que tá o Gandalf lá na caverna e eles encontram o Balrog, né? Tá numa pontezinha bem pequena, e aí o Balrog cai junto com o Gandalf e eles brigando no alto, né? O Gandalf sentando espadada, aí nesse caso é você com a Fênix ali lutando contra o Ifrit, né? Caindo, e é muito idêntico, cara, porque você cai assim com várias pedras em volta, e depois tem aquela queda no final que é tudo aquele campo grande, assim. Então a câmera dá um zoom bem grande e você vê eles pequenos caindo assim, né? Eu falei, caraca, é muito Senhor dos Anéis isso, velho. É muita referência. E, pô, uma coisa que eu fiquei impressionado, é uma cena que todas as cenas desse jogo até agora que eu vi, elas são de deixar boca aberta. E eu já me peguei em live mesmo ficando de boca aberta, assim, observando as cenas. Tem. Elas são muito bonitas mesmo. Tem referências a muita coisa da cultura pop. Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Tem É, a Marta aí, né, também, né? Que não tinha sacado da DC aí. Né? Pô, é. a mãe de dois grandes heróis, né? Tem referência ao Final Fantasy VII, que nem eu falei também. Mano, Que ó, é muito referência a Final parecido. Fantasy é lotada. É Lotada. cheio, né? Referência a Final Fantasy. Tipo, você tava fazendo lá dos coisas lá, os Trials. Trials é do Final Fantasy X, entendeu? Você tem referência a Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Final Fantasy XII. Você tem referências aos primeiros Final Fantasy, que são parte de castelos, né? Quase todos os Final Fantasy é castelo, reis, heróis e soldados, guerreiros, né? Do castelo. Cara, a anime, Shingeki no Kyojin, Dragon Ball, como o Kira acabou de falar aí no chat, Naruto, cara, mano, tem até o que o Kira fala, o golpe do Jiren lá, pô, É. não, é muita referência, parte de gameplay, de batalha, os personagens, agora, os personagens, pra mim, eles são muito puxados mesmo em Game of Thrones. O psicológico de muitos personagens ali foram construídos, psicológico e físico, foram construídos em cima de personagens de Game of Thrones. Concordo plenamente. Eles puxaram um personagem, pegaram, destruíram aquele personagem e reconstruíram dentro de Final Fantasy. E aí surgiu um personagem novo, mas você Se, consegue enxergar a Cersei, por exemplo. A mãe do Clive é a Cersei do total, mano. entendeu? Total. Ela sem. Cara, vai ter várias cenas, não vou falar não. Não vou falar, mas tem Não várias fala. cenas dela, cara. O Seoff me É deu Game of Thrones, o Seoff cara. me deu um spoiler em live que eu fiquei meio puto, mano. Ele falou, Qual? essa daí é a família tal. Na hora eu falei, puta, já sei o que vai acontecer. E aconteceu. Falei, Seoff é um sem vergonha mesmo. Qual? Família Stark? Eu falei. Seu Vai, vira. vai morrer o pai, vai morrer. Todo Vai mundo todo vai mundo se ferrar. separar, vai todo mundo se fuder. É Vai tipo dar muita isso. merda, né? Eles tentaram fazer isso. Eles tentaram fazer a família Stark, as crianças felizes ali, brincando no seu reinozinho O de pai boas, é um pai, tipo, né? muito honrado, né? Acho que a palavra certa é É. honrado. Que ele tinha os escravos, mas ele tratava de maneira diferente, entendeu? Tratava como Era trabalhadores, o né? povo, né? O povo dele ali, né? Era um povo que gostava dele, né? Então, por causa dele. Mas você vê que, tipo, você vê que um tempo de repressão aconteceu antes. É, Entendeu? Antes existia mas, repressão e os escravos que estavam lá, eles até, tipo, tem uma hora que o Clive, ele ainda criança, ainda com 15 anos, ele tromba mas num mas não escravo. era escravo, não era Era escravo, só. escravo, era Não, não escravo. era. Essa marca aqui são os escravos, são os portadores.
Todos os que têm a marca na cara, a tatuagem, são Não, escravos. não era, não era. Tanto que no jogo mesmo, a gente tá entrando aqui na parte do plot, mas não era escravo. E isso é explicado no jogo. Só que eu não quero falar aqui para não dar spoiler, cara. Bem, Era um reinado e eles eram meio que vassalos, sabe? Aquele então, é povo que que mora no subúrbio mesmo do Então, reinado. cada reino tratava os portadores de maneira diferente. Sim, Alguns, exatamente. O Rosária é, era diferente, então não era isso que você tá falando. alguns reinos, como por exemplo o pai do Clive, ele queria transformar o lugar, ele não queria que existissem os escravos, entendeu? Então, as pessoas que estavam ali, provavelmente elas eram compradas como escravos, mas eles podiam ter uma vida normal, mas eles ainda tinham muito medo. Né? Tanto é que ele dá uma Sim, trombada no Clive, ele fica morrendo de medo do que vai fica, acontecer com ele por dar uma fica. trombada no filho do rei. Entendeu? Fica, E o Clive é super de boaça com ele, né? não dá pra dizer que ali ainda é de boa. Pode ser que ali estivesse começando uma Então, luta pela mas liberdade dos escravos, mas eles não, mas ainda ali eram não era, escravos. não era, mano, porque ali no caso é mais uma questão de nobreza mesmo. O Clive é um nobre, ele é um príncipe do reinado. Então, cara, independente se fosse escravo ou não, se fosse um humano normal, eles tinham que ter a referência, reverência, né, que é a palavra. Ele tem que ter a reverência. Então ele esbarrou num príncipe, ele obviamente ficou com medo e tal. Claro que o medo foi a mais, eu entendo isso. O medo que o cara teve foi a mais. Mas eles não É, eram tratados como escravos, eles estavam livres ali, normal, ele é estava eles, cheio com comida na mão, ele estava eles eram trabalhando, e aí chega o mestre eles, dele para falar tal. então, eles eram tratados como normais, mas você vê, quando chega o mestre dele, ele fica com mais medo ainda, porque é o dono dele. Entendeu? Aí ele fica assim, né? Aí ele, tipo, não, tudo bem, normal, normal. Por quê? Porque o pai dele estava lutando pela liberdade dos escravos, para que eles não fossem tratados como escravos, mas como se fossem empregados, né? Mas eles não, Trabalhadores e tudo mais, eles não eram assalariados, né? tratados. Pelo que demonstra do reino ali, eles realmente não eram tratados. Então, no reinado de Rosária, não, você não tinha isso. É, porque em outros reinos, tipo, eles não Aí são o tratados nem come. como gente. Em outros reinos não É, são tratados nem como gente. o Aí é preconceito um é outro. pesado. Aí é uma Pesadíssimo. outra pegada, entendeu? Mas É. aí não dá pra dizer que eles não são escravos, né? Não, naquele reino sim, dá para dizer. Nos outros não. Os Tratavam, outros tratavam é bem, aquela mas coisa, cara. Eles começaram construindo um reinado perfeito, tá ligado? Quem você mesmo falou, é a família Stark, é o pai que é super justo, digno. Então só a é. mãe lá que não, né? A mãe a gente já percebe que é é a Cersei, né, do Game of Thrones. É cheio das pilantragens, você olha pra pessoa e você fala, não confio nessa aí. E é tanta referência que na hora eu pensei assim, mano, o Clive é algum filho bastardo. É, porque ela nem liga pro Clive. Aí, não, aí tem uma É, cena logo no início do jogo, né? Não é spoiler. É, os primeiros minutos do jogo. Que o soldado fala assim, poxa, olha como ela trata o próprio sangue. Né? exatamente. Olha como ela trata o próprio sangue. Assim, opa, então o Clive ele não é um filho bastardo, né? Porque eu já pensei, Jon Snow, né? É. É, É, e você tira por ele ter um cabelo pretinho, né? E o outro não, filho lá é um loirinho, né? tem o lobinho, igual as É, tem o crianças lobinho, Stark, é o igual as fantasma, é o é o Ghost. Ghost, é o Ghost. Tem muita É, é referência muita, mesmo. é muita referência. Ah, então, tem alguns personagens que eles são, tipo, misturados. Por exemplo, o Cid, tem umas misturas ali de vários personagens do Game of Thrones. Tem um personagem que você já viu, ele morre logo no início do jogo também. Mas ele é a cara do Khal Drogo. Ele tem até o cabelo, os olhos, a sobrancelha rasgadinha do Khal Drogo, do Jason Momoa, tá ligado? É. É o Khal Drogo. Só que ele morre lá, é um dos comparsas da Benedicta. Cara, tem muita. Cara, tem uma cena logo no início que o. Esqueci o nome dele. O grandão. O grandão. O grandão loirinho. Ele. Ah, tá. Goetz. O nome Golds, dele. isso. É. Ele coloca a Jill numa cadeirinha e leva nas costas, igualzinho eles levam O menino o. Stark lá, O o Bran menino Stark. cadeirante, isso. O Bran É o Stark, Bran, isso. igualzinho. É igualzinho. Cara, é um monte de cena. Tu fica assim, meu Deus do céu, eles pegaram. Eu quero encaixar essa cena aqui. Como é que a gente faz? Então, no começo do jogo, você tem
é muito, muito tiro. É muito tiro. De tudo quanto é lado. Cara, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. Aí depois eu acho que o jogo vai se situando. Aí ele vai ganhando uma forma própria, tudo, bem, tudo mais. Mas é clara a inspiração de Game of Thrones no negócio, cara. É muito louco. Tem muita referência mesmo. Uma coisa que você falou dos personagens, eu não notei nenhum Biggs e Wedge, né, mano, no começo. Qual? Biggs e Wedge, eles Não apareceram? tem. Não tem, Então, né? Porque ó. isso é mais Isso os Final Fantasy antigos, né? Então, os criadores antigos, eu até que tava falando com a minha esposa, os criadores antigos de Final Fantasy, eles utilizavam bastante referências de Star Wars. Você É, tinha, tipo, você tinha até na início de gameplay, o início era um início de ação. Todo Star Wars dos antigos, pega a trilogia clássica, começa com uma cena de ação. Primeiro, Darth Vader invadir a nave da Leia. Aí depois começa o blá blá blá. O segundo, como é que começa o segundo mesmo? O Império Contra-Ataca? Cara, todos eles é uma cena de ação pra depois começar você se situar na história do que tá acontecendo, onde estão os heróis, como é que começa por, estão as por um coisas. acontecimento grande, né? Isso, sempre começa assim. Isso é uma característica. E os Final Fantasy antigos, eles seguem a inspiração de Star Wars em cima de Império, né? E tudo mais, é muito puxado de Star Wars. Muito. Então eles colocaram alguns personagens de Star Wars dentro de Final Fantasy. O Biggs e o Ed, por exemplo, que são dois Starfighters, né? Não sei. São dois carinha dos rebeldes. São dois pilotos dos rebeldes que eles colocam lá em quase todo o Final Fantasy. Aliás, eles colocaram no Final Fantasy XV também. Tá escondidinho, mas eles Olha, estão lá. Mas ele ficou só com uma referência e um respeito aos jogos mais antigos mesmo, porque realmente não tem nada assim de tipo, que nem Final Fantasy VI, que você tem os dois personagens logo no início ali com a Terra e tudo mais. é, É, Isso meio que morreu. As referências atuais dos jogos são outras coisas da cultura pop, não é é, mais. tem, Senhor dos Anéis, como você é, falou. tem, sim, mas tem uma referência que não é exatamente uma referência, eu acredito, eu não sei a história dele, mas é justamente o personagem que a gente fala que eu acho que deve ter em todos os Final Fantasy, que é o Cid, né, mano? O Cid, ele, Mas o Cid não inacreditavelmente... é de Star Wars. O Cid Não, sim, sim. é piada interna. Acho que deve ser alguma piada interna, algum Sim, eu desenvolvedor. não, eu não, eu não sei de onde veio, que nem eu falei, eu não sei de É, onde veio o Cid, mas procura aqui. é, ele é um dos melhores, cara, desse enredo atual, assim, até porque ele tem sem dar spoiler aqui, ele tem um, como é que é a palavra? Ele é meio que o foco, sabe? Ele é meio que o centro de uma trama bem grande ali, né? Até onde eu tô jogando. E ele é um personagem muito bem construído. Eu gostava bastante do Cid do Final Fantasy VII também, que ele era ele construía o foguete lá tal, era um cientista, né? É. Todos eles são construtores. Todos eles são engenheiros. É um É, arquiteto, né? o Cid no Final Fantasy VI ele ajuda a Terra É, lá, né? o Cria a Cid Final Fantasy VI, jangada. ele é o cientista por trás da extração Isso, do poder Magitech dos exato, Espers. Entendeu? exato. E é ele que criou as séries, ele que usou a engenharia lá de magia para infundir as séries como se ela fosse um Esper, com magia, sendo que não Exato. existia magia naquele mundo. Mas ele é um personagem realmente muito icônico. Ele tá em tudo quanto é Final Fantasy. Eu não sei onde ele começou também, mas no 7 é muito interessante a aparição dele, nos Final Fantasy antigos também, né? Infelizmente, no meu currículo gamer não tenho aí a finalizado o 8, o 9, o 10, né? E Hum. também não tenho o 12. Por mais que eu goste muito da franquia, cara, Final Fantasy ele demanda bastante tempo, né, para você jogar. Então, Eu, tô- eu tô tentando ler rapidamente aqui um texto aqui para tentar saber por que é o os Cid, personagens né? Cid, mas não tem a resposta, cara. Não tem um porquê, né? Tem, Mas, ó, cara, tem aqui um negócio aqui, ó. A discussão sobre os diversos personagens chamados Cid surgiu em uma entrevista a respeito de Final Fantasy Pixel Remaster com o Hironobu Sakaguchi.
E o gerente da marca Final Fantasy, o Kitase. Os anfitriões são o compositor Kenichi Mada, conhecido como Hidayan, e o locutor Chiaki Matsuzawa. Eu não sei porque se isso é uma resposta, porque não tem, não, Não é não tem aqui. uma Ó, resposta. aqui falando aqui na Final Fantasy Fandom, tá falando Cid Shido em japonês, né? É um personagem que apareceu ou foi mencionado em praticamente todas as mídias relacionadas a Final Fantasy, a série principal, spin-offs, filmes e anime. Cid se tornou uma marca registrada de Final Fantasy, assim como os Chocobos e os Muggles. Né? Caraca, mano. Uma coisa que tá legal nesse Final Fantasy, os Muggles, eles são lendas, né? Ninguém vê os É, Muggles. é O único verdade. personagem que vê os Muggles é o Clive. Só o Clive enxerga. Olha só, que Só da o hora, Clive. mano. É só o Clive. E não é isso não é aprofundado no jogo. Isso não é aprofundado no jogo. Eu não, pelo menos eu não vi, ainda não vi nada sobre isso. É, Mas eu ó, também não fiz hum, todas as bounty quests, eu não fiz os pilares de desafio eu não fiz, né? Tem umas coisas que eu deixei de fazer. ah, Pode ser que libere, né? Novas coisas, novas sim. histórias em cima, depois que você completar certas partes do jogo.